Pessoal, bom dia. Eu vou corrigir com vocês a lista que eu passei como exercício, tá? Considere os pontos notáveis de um triângulo, sendo B baricentro, C circuncentro, I incentro e ortocentro, e preencha os parênteses. Lembrando que a gente não estudou circuncentro, tá? Então, elimina essa palavra aqui. Então, tem três opções. Ponto de encontro das medianas, baricentro. Ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo, incentro. Ponto de encontro das retas suporte das alturas, ortocentro, tá? 2. Quais pontos notáveis de um triângulo nunca se posicionam externamente em relação à região triangular? Qual é a alternativa? É baricentro e incentro. Quando tiver circuncentro, vocês desconsideram, porque a gente não estudou. Então, ortocentro, a gente viu que o ortocentro é o ponto de encontro da altura. E a gente viu que no caso do ortocentro, no caso da altura, a gente pode ter uma altura fora do triângulo. Então, eu posso ter o ponto de encontro da altura fora do triângulo, externo ao triângulo. Então, os únicos pontos que sempre serão de encontro dentro do triângulo é o baricentro, que é o encontro das medianas, e o incentro, que é o encontro das bissetrizes. 3. Na figura abaixo, determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura. Sabendo que, então ele dá uma dica. Então, só olhando eu já sei que é mediana, bissetriz e altura. Porém, ele dá uma dica, diz que BP é igual a PC, ou seja, esse segmento AP aqui que está dividindo BC é uma mediana, porque BP é igual a PC. A mediana divide o segmento onde chega em dois lados iguais. Então, eu já sei que AP aqui vai ser uma mediana, tá? AN diz que BAN é igual a NAC, ou seja, o ângulo A, porque tá vindo circunflexo no ângulo A. Então, tá dizendo que o ângulo BAN é igual ao ângulo NAC. Então, isso é o quê? Uma bissetriz. Então, AN, o segmento AN, é uma bissetriz. E como aqui a gente vê um ângulo reto na base, a gente já sabe que o segmento que chega à base formando o ângulo reto é chamado de altura. Então, altura, bissetriz, mediana, tá bom? 4. Sabendo que o triângulo ABC possui uma bissetriz AD, então já está dizendo que AD é uma bissetriz, divide esse ângulo ao meio. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo B. Calcule a medida dos ângulos A e B. Então, eu trago aqui no caderno, questão 4, né? Ó, desenhei aqui. Então, o que é que eu tenho que saber? Que A e B são iguais. Eu quero calcular o quê? Calcule o valor de A e B. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui o ângulozão ABC. E a bissetriz está dividindo esse ângulo aqui ao meio. Então, eu vou fazer 30 mais 50. E eu vou fazer que A mais B, eu vou chamar de X, tá? Eu vou chamar como se aqui fosse um ângulo X, ó. Quando esse ângulo X é dividido ao meio, forma o lado A e o lado B, certo? Então, eu somei 30 mais 50 mais X igualei a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto equivale a 180. Somei aqui 80 mais X, passo 80 para lá, encontrei que X é 100. Gente, se esse ângulo X todo aqui é 100, quanto é que mede A e B? É só dividir 100 por 2, que dá 50. Então, esse lado mede 50 e esse mede 50, ok? Questão 5. No triângulo ABC da figura AM, AM e CN são medianas. Medianas dividem o lado onde chega ao meio, que se interceptam no ponto G. Sendo AG 10 centímetros, aqui eu botei 5. Então, desenhei aqui o triângulo, ó, e diz que são medianas. Lembra da regra da mediana, que quando a mediana, ó, ela é dividida ao meio pelo seu baricentro, ele forma dois pedaços, um pedaço pequeno e um pedaço grande. O pedaço grande sempre vai ser o dobro do pequeno. Então, se aqui é 5, aqui é 10. Se aqui é 3, aqui é 6, ok? Então, diz que AG, esse pedação todo aqui, é 10 centímetros. E CN, 18.
e diz que eles são medianos. Então, tá pedindo para calcular o valor de x, y e z. Vamos lá. Gente, se esse pedaço todo aqui... Ah, não, AG é só até aqui, ó. Pronto. AG mede 10. Então, eu tenho o segmento AM, que foi dividido ao meio, formando um pedaço maior e um pedaço menor. Se o pedaço maior é o dobro do menor, 10 centímetros. 10 centímetros é o dobro de um número. Que número é esse? O 5. Então, 5, o dobro de 5 é quanto? 10, tá? Então, x mede 5. Y diz que esse pedaço todo de C até N mede 18. Então, qual seria esse número menor que o dobro dele fosse um valor que somado os dois desse 18? 6, ó. 6 é o pedaço menor. Se eu botar o dobro de 6 é quanto? 12. 12 mais 6, 18. Ou, uma dica para vocês. Aqui, 18, ele não deu o segmento todo, a mediana toda, e quer o pedaço menor e o maior. Então, é só você dividir por 3. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Aí, no menor, você vai colocar 6. E no maior, é o dobro desse 6. 6 mais 6, 12. Assim, também, eu tenho nesse aqui, ó. Esse pedaço aqui, maior, é o dobro do menor. Então, se você quiser dividir 10 por 2, dá 5. Pronto. Então, você sabe que aqui é 5, certo? Onde é que eu tô, meu Deus? Aqui você sabe que é 5. E aqui você sabe que é 10. Então, se for dividido por, aqui no caso, é o dobro, já se ele der o dobro, que é a parte menor, você divide por 2. Se ele dá o segmento todo e que é as duas partes, você divide por 3. Colocando o resultado quociente no menor, e no segmento maior você coloca o dobro desse quociente, tá certo? Questão 6. Na questão 6, dá essa figura e manda no triângulo ABC, AH é a altura, ou seja, forma um ângulo de 90 na base. BS é bissetriz, divide o ângulo B ao meio. BS é bissetriz do ângulo ABC. E AH é altura. Determine, ó o que a questão quer. Determine o ângulo, tá? Quando tem o circunflexo, tá pedindo um ângulo. O ângulo BSC, que é esse ângulo aqui, ó. Muita gente pode confundir calculando esse ângulo B. Mas onde é que tá o circunflexo na questão? Tá assim, ó, BSC. Então, a questão quer o ângulo S, ó, BSC. Sendo que BAH mede 30. Então, eu já botei aqui. E ACB, ou seja, esse ângulo C mede 40, eu preenchi, ó. Então, vamos calcular esse ângulo daqui. Então, o que é que eu faço? Eu percebo o seguinte, que aqui forma um ângulozinho, ó, pessoal. Então, vou calcular a partir daqui, tá? Então, eu quero esse ângulo, eu já tenho 40. E quanto seria aqui? Pra eu poder, tá vendo o ângulo que tá formando aqui? O ângulo BSC, ele quer esse ângulo. Então, tá formando esse triângulo aqui. Então, eu já tenho 40. Não tenho esse, eu tenho que achar esse ângulo B. Como é que eu posso achar? Então, eu vou achar primeiro a partir disso aqui, ó. Aqui eu tenho outro triângulo, ó, BAH. Então, esse triângulo, esse ângulo mede 90, esse 30. Quanto seria esse todo, tá? Quanto seria esse ângulo todo? Vamos calcular. Então, eu tenho esse triângulo, ó. 30 mais 90, mais vou chamar aqui de Y, é igual a 180. 120 mais Y, passando, encontrei que Y, esse ângulo daqui mede quanto? 60 graus. Só que eu quero essa partezinha, ó, pessoal. Esse ângulo todo mede 60 graus, eu descobri. Só que eu quero só essa parte daqui, para que forme esse triângulo. Então, se tá dizendo que BS é bissetriz, bissetriz divide o ângulo ao meio.
Então, 60 dividido por 30, por 2 vai ficar 30 desse lado e 30 desse. Então, agora eu vou calcular o meu ângulo desejado na questão. 30 mais x mais 40 é igual a 180. Achei que x é igual a 90.